Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Amém. Muito bem, nós vamos dar início ao nosso trabalho desta noite. Nosso irmão Beguinha não vai estar hoje, né? E nós vamos dar início com uma oração que eu vou pedir à nossa irmã missionária Zélia Araújo para fazer nesse instante, dando início ao culto desta noite. Oremos, queridos. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Oremos. Paizinho querido, Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em teu nome, ó Deus. Te louvamos por este momento ímpar e pedimos, ó Deus, que abençoe o teu filho, pastor Saul, seja com ele na ministração do estudo desta noite, seja com todos que aqui estão presentes, seja com os que não puderam entrar,
seja com ainda os que podem entrar, que o Senhor traga todos a esta sala, para que possamos crescer no conhecimento da tua palavra. Ajuda-nos e fortalece. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, seja de pensamento, palavra, obra, omissão. Passa sobre nós o sangue do Cordeiro e nos ajuda, Pai, a estarmos na tua presença, como convém a santos. Assim te rogamos e já te bendizemos, em nome para a glória de Jesus. Amém. Amém, queridos. Irmãos, nós vamos ler o Salmo de número 67, que nos diz assim: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Alegre-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Queridos, que o Senhor aplique aos nossos corações a porção da sua palavra que acabamos de ler nesse instante. Amém. Vou pedir ao pastor Davi para também fazer uma oração nesse instante, e excepcionalmente não vamos ter nenhum hino hoje, tá certo? Vamos já adentrar ao estudo após a oração do pastor Davi. Oremos. Amém. Santo Deus, nós queremos, Senhor, que, como o Senhor sempre faz, fale aos nossos corações nessa noite, através do estudo da Tua Palavra. Que ela encontre os nossos corações, que ela enriqueça a nossa comunhão com o Senhor, que ela nos ajude, nos oriente, nos norteie, para que assim possamos sair daqui dessa transmissão, dessa chamada, alimentados por Ti e orientados pelo Teu Espírito. Ser com o Teu filho, o pastor Saul, que ele seja um instrumento nas Tuas mãos, para que a Tua palavra encontre cada um de nós e trabalhe nas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque mais uma vez nós estamos aqui reunidos como Teu povo, para aprendermos de Ti e para celebrarmos a Tua santa presença no nosso meio. Nós oramos assim agradecidos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Amém, queridos. Irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Como todo mundo já conhece, né? Nós estamos estudando o breve catecismo, e hoje não vai ser diferente, continuamos estudando o breve catecismo. E eu gostaria, queridos, de ler Êxodo capítulo 20, verso 17, e depois Marcos capítulo 7, versos de 20 até 23. Êxodo capítulo 20, verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Segundo texto, Marcos, capítulo 7, versos de 20 a 23. Diz assim: E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem.
Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Vamos orar mais uma vez, queridos, nesse instante. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. E agradecemos porque neste dia tu nos permite estudar a tua palavra neste momento com os teus servos, através deste instrumento que está colocado para nós e no qual temos tirado proveito para conhecer a tua palavra. Nos abençoa e abençoa todos os teus servos que estão nos acompanhando nesse instante, nesta noite, e que o teu Espírito Santo abra a nossa compreensão para entender a tua palavra. É em nome de Jesus que te oramos. Amém. Amém. Então, estamos continuando ainda e estamos próximos ainda dos 10 mandamentos, que já estudamos o 10º mandamento. Porém, hoje a gente vai mais ou menos finalizar esta questão toda, porque havia 2 aspectos que nós precisávamos ver, já vimos o primeiro, e agora vamos ver o segundo aspecto relacionado a este mesmo assunto. E hoje, o título que daríamos para o estudo de hoje seria Contentamento e Bondade, dentro do mandamento que diz: não cobiçarás a casa do teu próximo e nem nada que pertença ao teu próximo. Irmãos, Deus criou o homem para o glorificar e ser feliz. Tudo que ele nos ordena e tudo que ele nos proíbe visam a nossa felicidade, em comunhão com ele, evidentemente. O decálogo deve ser visto como o roteiro que Deus nos dá para a nossa felicidade. Quando Deus ordena, como no caso do texto de hoje, não cobiçarás, ele o faz porque a cobiça é inimiga da nossa felicidade e da nossa comunhão com ele. Cada mandamento, ao mesmo tempo que nos proíbe certas práticas, recomenda-nos também certos deveres. Desde o início desta série de estudo, que nós estamos focando desta forma, porque é assim que o breve catecismo traz a explicação para nós. O que Deus proíbe e o que Deus recomenda ao mesmo tempo. Estudemos os deveres exigidos pelo 10º mandamento. É esse o tema de hoje. E é claro que, como nós estamos trabalhando com os nossos símbolos de fé, nós recomendamos aos irmãos que não deixem de ver o Catecismo Maior e também a Confissão de Fé de Westminster, que tem relação com a pergunta de número 80 do breve catecismo, que é o assunto que nós vamos estudar na noite de hoje. Pergunta 80 diz: que exige
o 10º mandamento? E a resposta é a seguinte: o 10º mandamento exige pleno contentamento com a nossa condição, bem como disposição caridosa para com o nosso próximo e tudo o que lhe pertence. Amados, o texto do breve catecismo deixa claro para nós que nós temos que nos contentarmos com aquilo que temos, sem desejar o que é do outro. É claro que isso não está dizendo que nós vamos ser acomodados e que não devemos lutar para ter uma vida cada vez melhor. Não. Claro que devemos lutar para que tenhamos uma vida cada vez melhor, porque o desejo do Senhor é que nós tenhamos sempre uma vida melhor. Porém, o que ele está nos dizendo aqui é que nós devemos contentar-nos com aquilo que nós conseguimos pelo nosso próprio mérito. É essa a questão, sem precisar desejar aquilo que não lhe pertence. É esse o contexto do mandamento e também o que prescreve nas proibições e nas recomendações e nos deveres o nosso breve catecismo e, notadamente, hoje, a pergunta de número 80. Essa resposta que eu acabei de dar para os irmãos, ela está baseada em Hebreus, capítulo 13, verso 5, 1 Timóteo, capítulo 6, versos de 6 a 10, Levítico 19, verso 18, 1 Coríntios 13, versos de 4 a 6, entre tantos outros textos da palavra do Senhor, que também nos trazem ensinamentos a esse respeito e tratam desse mesmo assunto. Porém, o nosso tempo aqui não é suficiente para que a gente possa esgotar, se é que isso é possível, o texto bíblico no que ensina a esse respeito. Mas, queridos, nós vamos destacar, como fazemos sempre, o nosso texto básico a respeito desse tema, cujos textos foram lidos no início do culto de hoje. Êxodo capítulo 20, verso 19. Não cobiçarás. A palavra cobiça deriva-se do latim e significa desejo. Desejo veemente, violento e imoderado de possuir alguma coisa sem levar em conta o direito ou a justiça. Também pode ser traduzido por avidez. E o texto continua: não cobiçarás a casa do teu próximo. Essa palavra inclui tudo que o próximo possui em casa, além da própria casa. Mas o texto ainda é tão completo, irmãos, que o Senhor diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Jesus afirmou que qualquer pessoa que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Mateus capítulo 5 e verso 28. É evidente que o mandamento é válido também para as mulheres, vice-versa, não é? Se a mulher desejar, o homem também, ela comete o mesmo pecado de adultério, conforme se aplica aqui diretamente ao homem. E continua: não cobiçarás a casa, olha a evolução que a Bíblia traz para nós. Não cobiçarás a mulher, nem o seu servo, nem o seu boi, nem coisa alguma que seja do teu próximo. Há uma evolução para a nossa compreensão
daquilo que o Senhor está nos dizendo. É claro que, quando diz não cobiçarás a casa, está incluído tudo, mas ele é enfático. Diz, na casa, nem a mulher, nem os filhos, nem os servos, nem os animais, enfim, nada do teu próximo tu deves cobiçar. Queridos, o mandamento é taxativo. Proíbe cobiçar qualquer coisa que pertença ao próximo. Deuteronômio, no capítulo 5 e no verso 21, é isso mesmo, menciona também o campo do próximo. Não cobiçarás o campo do próximo. Aqui é um acréscimo. Quando os 10 mandamentos foram dados por Deus, o povo estava no deserto. Ninguém possuía campo. Mas quando se deu a repetição em Deuteronômio, no capítulo 5, 2,5 tribos já haviam recebido a sua herança na Transjordânia, conforme podemos verificar em Números, capítulo 32, versos de 33 a 42. Ainda em Deuteronômio, aliás, o primeiro texto é Números 32, versos 33 a 42. O segundo texto é Deuteronômio, capítulo 3, versos de 12 a 17. Portanto, na repetição do mandamento, aqui em Deuteronômio, né, já havia campo para ser cobiçado. E por isso, o acréscimo aqui já vem: não cobiçarás o campo do teu próximo. Ou seja, não cobiçarás nada do teu próximo. Te contenta com o que Deus está te dando, né? Sem que você se acomode para não melhorar, não progredir. Você deve melhorar de vida, deve progredir dentro da sua capacidade, da sua preparação e daquilo que Deus lhe consentir. Marcos, capítulo 7, versos de 20 a 23, também vamos analisar um pouco esse texto, que é um texto também importante, não é? E esse texto fala da contaminação do homem, seria o grande resumo, né? A contaminação do homem, verso de número 20. O que sai do homem, isso é que o contamina. O apóstolo está dizendo que as nossas ações, os nossos atos, aquilo que parte de nós, aquilo que sai de nós, é isso o que contamina a nossa vida. Os judeus tinham uma longa lista de proibições alimentares e levavam isto muito a sério. Você pode ver, por exemplo, segundo Macabeus, capítulo 7, versos de 1 a 5, verso 7, verso 8 e verso 41. Claro, Macabeus é um livro apócrifo, que, entretanto, dá informações sobre fatos e costumes do 2º século antes de Cristo. Pois bem, historicamente, ele nos situa qual era a condição do povo de Israel. Segundo aspecto, o texto, o apóstolo fala a respeito da fonte da contaminação, versos 21 e 22. Porque de dentro do coração dos homens, a fonte da contaminação procede do coração dos homens. Jesus usou o coração como sinônimo de íntimo, interior do homem. Cita Marcos 7 e 19 como exemplo de sentido de coração,
do coração como centro e a sede da vida espiritual. Portanto, como sinônimo de alma ou mente, no sentido de fonte e sede dos pensamentos, das paixões, dos desejos, dos apetites, das afeições, dos propósitos e esforços, conforme diz o reverendo Odair Olivetti. Pois bem, aqui é colocado para nós a fonte da contaminação. De onde vem a contaminação? Vem de dentro do próprio ser humano, vem de dentro do pecador. E isso é o que contamina, o que vem de dentro do homem. E o Senhor diz que não é o que entra na boca do homem, mas é o que sai da boca do homem que o contamina. E, finalmente, verso 23, o mal que contamina. Esse é o resumo desse versículo. Ora, todos estes males, e ele lista lá, a gente leu aqui, não é? Contaminam o homem. Os judeus davam muita atenção à aparência. Jesus mostrou-lhes que o mais importante é atacar a iniquidade autêntica. E aquilo que vem de dentro de nós é o que precisa ser corrigido. Portanto, a aparência nem importa muito. Não adianta você parecer santo se você não é. Você precisa parecer santo porque você é santo. Esse é o conceito, né? Porém, se você não é santo, a sua aparência não quer dizer nada. Temos o exemplo, né, de Ananias e Safira, que queriam mostrar uma coisa que não era, e o Espírito Santo os fulminou, porque eles mentiram a Deus. Queriam enganar até a Deus. Imagina aos homens, né? E agora vamos analisar também os aspectos doutrinários, como fazemos sempre nos nossos estudos. Os aspectos doutrinários serão discutidos para que nós possamos entender que não é apenas o Antigo Testamento, lá nos 10 Mandamentos, como lemos, né, em Êxodo, e que não é apenas o apóstolo Paulo, mas em todo o contexto bíblico, esta doutrina é apontada, reafirmada e confirmada para que a gente possa entender e realmente ver que a Bíblia é uma mensagem única para nós. E todos os autores bíblicos falam do mesmo aspecto, sobre as mesmas coisas, e por isso nós temos que mostrar essa fundamentação. Aspectos doutrinários. Primeiro, contentamento e aspirações. Vamos considerar esse tema. Contentamento e aspirações. Quando Jesus concluiu o seu discurso sobre matrimônio e divórcio, os discípulos disseram-lhe: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar-se. Mateus, capítulo 19, e verso de número 10. Nesse episódio, irmãos, temos um retrato da disposição humana. O homem vive como um pêndulo de relógio, de um extremo a outro. No texto referido, conta-nos Mateus que alguns fariseus perguntaram a Jesus: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Mateus, capítulo 19, e verso de número 3.
Respondeu-lhes Jesus: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de adultério, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos concluíram apressadamente: ah, se é assim, então é melhor não se casar. Muito bem. O objetivo de Jesus Cristo era levar o homem a encarar o casamento com a devida seriedade. A reação, porém, foi lamentável. 8 ou 80, como diz o provérbio popular, né? E eu estou falando aqui da reação dos próprios discípulos de Jesus. Conscientes dessa natural tendência extremista do ser humano, precisamos ter os devidos cuidados a fim de evitar que o nosso contentamento com o que temos se transforme em conformismo, como já mencionei, se transforme em inércia, se transforme em comodismo. Essas três palavras não podem estar presentes na vida do crente: conformismo, inércia e comodismo. A vida está diante de nós e Deus nos colocou nela para que nós lutássemos e para que nós a levássemos adiante dentro das nossas aspirações que estão de conformidade com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós tenhamos progresso em todos os aspectos da nossa vida, além do progresso espiritual da nossa vida. Portanto, irmãos, não devemos nos acomodar. Eu me lembro de um colega, era da Assembleia de Deus, chamado José. E nós tínhamos um grupo de estudo. Nós éramos todos estudantes pobres, né? E a expectativa era fazer concursos de tudo que tivesse, não se perdia a oportunidade. E a gente estudava todos os dias. E José ia dormir. Deitava lá, né? José, vai estudar não? Se Deus quiser, eu passo. E não estudava. Resultado, irmãos, deste grupo, todos foram aprovados em momentos diferentes em algum concurso público. E José, ainda hoje, está lá deitado na rede, esperando. Não é? Então, o Senhor não abençoa o conformismo, a inércia e o comodismo. Ele quer que você lute. Outro dia eu estava observando Nicodemos falando a respeito da prosperidade. Ele, sim, Deus é o Deus da prosperidade. Você quer prosperar? Levante cedo, acorde e vá trabalhar. Você vai prosperar. E é isso mesmo. Deus quer a nossa prosperidade com o nosso esforço, com o nosso comprometimento, com a nossa luta diária pelo pão que devemos ter diariamente diante de nós, essa perspectiva. O homem é a coroa da criação, assim diz o Senhor em Gênesis, no capítulo 1, versos de 27 e verso 28. Deus colocou no coração humano elevadas aspirações. Não há mal em desejarmos as coisas boas e em empenhar-nos para obtê-las. Deus não aprova o pessimismo nem a inércia. Isso está claramente colocado para nós. Podemos ver Êxodo, capítulo 4, verso 14, e também Josué, capítulo 1, e o verso de número 9. Uma das expressões mais usadas por Cristo é esta: tende bom ânimo. Cline Nahone, pregador e psicólogo cristão, afirma, abre aspas, o ser humano
foi criado para avançar e não para retrogredir. Crescemos, progredimos, a personalidade se nos reveste de um cativante fascínio. O progresso é básico para toda a vida, é essencial a todo ser humano. Fecha aspas. Irmãos, não se alcança êxito sem lutas. Porém, Longfellow escreveu, abre aspas, as alturas a que chegaram e onde estão os grandes homens não foram alcançadas num voo repentino. Enquanto durante a noite os companheiros estavam dormindo, eles subiam. Pois bem, nós não podemos deixar de fazer a nossa parte, né? Não podemos deixar de fazer a nossa parte. Devemos lutar todos os dias da nossa vida. Como crentes em Jesus Cristo, devemos estar plenamente contentes com o que o Senhor nos tem dado. Mas este contentamento não pode ser usado como pretexto para cairmos no conformismo e na apatia. Nos conformamos com o que o Senhor nos dá, mas lutamos para que possamos melhorar a nossa condição em todos os aspectos, espiritual, material, relacionamento e tudo mais. Segundo aspecto do momento doutrinário, né? Nós estamos vendo os aspectos doutrinários. Segundo, contentamento e competição. Eu falei de contentamento e aspirações. Agora, contentamento e competição. A nossa sociedade é competitiva e continuará sendo cada vez mais competitiva. Por exemplo, para entrar na faculdade é necessário passar pelo vestibular ou conseguir as notas classificatórias do Enem, onde muitos candidatos concorrem a poucas vagas. São muitos candidatos e são poucas vagas. E aqueles mais qualificados são os que vão assumindo. E eu digo supostamente qualificado, porque vai que alguém acerta tudo, né? A maioria, e não tinha tal qualificação. Mas o fato é que a regra geral é de que os mais qualificados são aqueles que vão assumindo as posições. Geralmente, o acesso aos empregos públicos se dá através de concurso, onde os candidatos superam em muito as vagas disponíveis. Enfim, viver está se tornando e se tornará cada vez mais sinônimo de competir ou de competição. Como crentes em Jesus Cristo, devemos agir da seguinte forma. Primeiro, embora remidos por Cristo, continuamos no mundo. Continuamos tendo necessidades materiais, alimentação, vestuário, habitação, entre outras coisas. E devemos lutar para conseguir essas coisas que nós precisamos. Segundo, contudo, precisamos estar conscientes de que somos peregrinos e forasteiros. Não devemos colocar a nossa expectativa nas coisas materiais, embora elas sejam necessárias, mas elas são para o nosso uso. Porque aqui nós estamos de passagem, somos forasteiros. Filipenses 3:20 diz:
A nossa pátria está nos céus. Mas eu estou temporariamente aqui, não é? 1 Timóteo, capítulo 6, verso 7, diz assim: nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Devemos competir? Devemos. Precisamos progredir? Também. Mas com a perspectiva de que não é nessas coisas que deve estar o nosso coração, embora seja uma necessidade. Terceiro, não podemos sacar da alma para depositar no bolso. Não podemos permitir que a luta pelo pão de cada dia comprometa a nossa comunhão com Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Mateus capítulo 16, verso 26 diz: que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Competir sim, porém, respeitando todos os outros que estão competindo com você. Progredir sim, mas não a qualquer custo. Quarto, o crente deve vencer pela eficiência e não pelos macetes e jeitinhos. O crente tem a obrigação de ser mais eficiente do que o descrente em qualquer atividade. O crente está servindo ao Senhor, que tudo vê e que a tudo recompensa. Colossenses capítulo 3, versos de 23 até o verso de número 24. Mais um item. Devemos estar conscientes de que a nossa fidelidade a Deus jamais nos trará prejuízo. Devemos ter em primeiro lugar, a primícia nossa deve ser a nossa fidelidade a Deus. Jesus nos ordenou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, mas nos garantiu também que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 23. Martin Luther King, num famoso sermão pregado por ele, ele disse assim: nenhum trabalho é insignificante. Todo labor que contribui para elevar a humanidade é digno e importante e deve ser executado com a máxima perfeição. Se um homem for chamado para varrer ruas, deve varrê-las com o mesmo cuidado com que Miguel Ângelo pintou, Beethoven compunha ou Shakespeare escrevia. A sua motivação deve ser a mesma. Deve varrê-las com tal perfeição que todos no céu e na terra olhem, exclame: eis aqui um grande varredor de ruas, perfeito no seu trabalho. Não importa, irmãos, o que você faça. O importante é que você faça o melhor que você pode. É esse o contexto. Não importa qual seja a sua profissão. Não existe nenhuma profissão indigna. Todas elas são dignas. Têm o seu valor, têm a sua necessidade. Não importa o que você faça. É importante. Se vivermos como crentes, seremos bem-sucedidos, segundo o critério de Deus e não do mundo. Emerson disse que, abre aspas, se um homem conseguir escrever um livro, pregar um sermão ou armar uma ratoeira melhor do que seu vizinho, pode viver isolado no meio de uma floresta que toda a gente abrirá caminho para chegar até ele. Se você faz o melhor, todos vão vir a você, porque sabem que você faz
o melhor. Terceiro aspecto do contexto geral: contentamento e bondade. Contentamento e aspirações, a gente viu, né? Contentamento e competição, e agora contentamento e bondade. O reverendo Odair Olivetti afirmou em um sermão, abre aspas, Jesus Cristo é o segredo da dimensão cristã do progresso. Sendo ele o vertical perfeito, estende os braços para a humanidade. A cruz de Cristo é a concretização máxima do equilíbrio entre o vertical e o horizontal. Cristo renunciou à glória divina e se entregou salvadoramente. Depois da cruz, reassumiu a glória. Os salvos, pela graça de Deus, em Cristo, são desafiados a participarem da cruz para depois participarem da glória, renunciando à glória própria e procurando glorificar a Deus, são liberadas as energias amorosas do eu para servir ao próximo. Fecha aspas. Essa frase foi dita em um sermão pelo reverendo Odair Olivetti. A tragédia nas relações humanas é causada principalmente pelo fato de olharmos os homens como entidades ou coisas, ao invés de seres humanos como nós. Me lembro do reverendo Otto Guanais Dourado, lá no Seminário Presbiteriano, que ele disse assim: as pessoas foram criadas para serem amadas e as coisas foram feitas para serem usadas. Porém, hoje, amam-se as coisas e usam-se as pessoas. Fecha aspas. Reverendo Otto Guanais Dourados. Pois bem, na parábola do bom samaritano, isto marca a diferença entre a atitude do sacerdote e a do levita e a do próprio samaritano. Leia essa história. Lucas capítulo 10, versos de 31 até o verso de número 35. Ali você tem o exemplo do serviço ao próximo. Às vezes é mais fácil estender a mão àquele que está caído do que respeitar aquele que está em pé. O 10º mandamento exige de nós, abre aspas, uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo, de modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a ele tendam para todo o seu bem e promovam o mesmo. Catecismo Maior, pergunta de número 147. Aliás, resposta da pergunta 147. É oportuno observar que tal disposição caridosa nos livrará de todos os pecados contra o próximo. Quem tem essa disposição honrará seu pai e sua mãe, pois dará a todos o que lhes é devido. Como diz Paulo na carta aos Romanos, capítulo 13, verso 7, ele diz: a quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Não matará, não adulterará, não furtará, não dirá falso testemunho contra o seu próximo. Muito bem. Deus estruturou o universo
de tal maneira que as coisas só funcionam bem quando amamos e respeitamos o nosso próximo. Ainda que o nosso próximo não haja corretamente para conosco, devemos conservar a nossa disposição caridosa para com ele e para com tudo que lhe pertence. A palavra de Deus nos exorta em Romanos, capítulo 12, verso 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Queridos, quero deixar aí algumas poucas observações para que a gente possa discutir com quem estiver aí ao nosso redor. Estamos terminando o culto desta noite, né? Você está satisfeito com o que você tem? A insatisfação íntima é torturante e perigosa. Fuja dela. Lembre-se de que todos os erros que cometemos são concebidos no coração. Procede de nós. Daí a necessidade de levarmos a sério a recomendação do sábio em Provérbios 4:23, quando diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E agora, medite nestas perguntas. Você vê alguma relação entre insatisfação íntima e ingratidão para com o Criador? Qual ou quais? Discuta com quem estiver aí perto de você. Você acha errado o crente participar de jogos de azar, tais como rifa, bingo, loteria? Por quê? O crente está fazendo um concurso. Um amigo influente se oferece para intervir, a fim de facilitar a aprovação do referido crente. Você acha que ele deve aceitar? Escuta isto. Ok, irmãos? Com isso nós terminamos o estudo de hoje. Não sei se alguém quer fazer algum questionamento. Se quiser, a oportunidade é essa agora, não é? E se não, nós vamos prosseguir com o culto para o encerramento. Muito bem, irmãos. Amanhã nós temos o culto de oração da SAF, né? E temos os trabalhos normais da igreja, a escola dominical e o culto no domingo à noite. Esses eram os avisos que nós queríamos trazer. Também lembrando aos irmãos que eu estive com o pastor Davi, terça-feira, pastor Davi e Fabrício. Nós fomos lá em Barra de Santa Rosa e a igreja lá já está praticamente terminada. Nós levamos o material e essa semana acredito que a gente vai fazer a instalação elétrica. E isso acontecendo, devemos mudar a igreja já para o novo templo até o final deste mês. 1º de dezembro já é para nós estarmos lá, não é? Amém. Embora a inauguração esteja prevista para 20 de janeiro. Pastor, então, vai ter a capacitação sábado? Vai ter a capacitação sábado? Vai ter a capacitação sábado? Aí esquecendo. Sábado à noite temos a nossa capacitação para evangelismo pessoal, né? A capacitação, quero lembrar os irmãos, está no grupo, os 10 vídeos que devem ser assistidos até lá, não é? E lá nós vamos afinar o procedimento e começar a ver e distribuir os materiais para que a gente possa começar o trabalho. Próximo sábado... Deixa eu fazer uma colocação. Pois não. Veja só, eu participo de um culto de evangelização em Santa Terezinha faz 10 anos e eu estou convocada, eu esqueci de falar isso quando o pastor citou a data, eu fui convocada para estar lá sábado, é no mesmo horário da capacitação. Certo.
Certo, Zélia. Tranquilo. Tranquilo. Mas não se preocupe não que a gente vê isso aí, viu? Tá certo? Porque é um trabalho que a gente faz com os alunos do seminário. E esse Eu trabalho sei. acontece aí, coincidiu no mesmo dia. Eu digo, meu Deus, e agora? Tudo bem. É isso mesmo. Mas não se preocupe não. A gente passa o material todinho para você. Você já sabe o que Tá fazer. certo, Tá certo? tá Também certo. quero Eu registrar que... agradeço a compreensão. Não, tranquilo. Quero registrar que Vanessa também está aí conosco, né? Lá de Patos. Que E bênção. também foi aniversário dela ontem, Que né? benção, que ontem foi o aniversário dela. Ontem foi aniversário dela. Parabéns, Vanessa. E vamos orar. Eu vou pedir. Só um Parabéns, minutinho, Vanessa. só um Deus te minutinho para ela, abençoe assim, ó. mais e mais. Essa é para Vanessa. Geraldo, um silêncio Amém. de um minutinho. Vanessa fez ano, porque Deus assim quis. Todos nós desejamos que ela seja feliz. Feliz aniversário, Vanessa. Amém. Vamos orar com Vanusa e encerramos o culto com essa oração de Vanusa. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Deus, por esse momento em Tua presença. Ó Deus, por ouvir, por aprender de Ti. Ó Deus, que a cada dia, Senhor, nós possamos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que a Tua palavra traz, ó Deus, de ensinamento para as nossas vidas. Pai, obrigado, Deus, por essa oportunidade, obrigado por cada um que entrou nesta sala. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, na nossa vida diária. Ó Deus, como nós precisamos de Ti, ó Deus, todos os dias da nossa vida. Deus, muito obrigada, Senhor, por tudo, pelo dia. Nesse momento, Senhor, também quero te agradecer pela vida de Vanessa. Ó Deus, por esse presente, ó Deus, que ela é, Senhor, para as nossas vidas. Que a cada dia, ó Deus, ela possa crescer em Ti, ó Deus, sentir desejo de estar em Tua presença. Ó Deus, que Tu possa, Senhor, ajudá-la no seu caminhar, na sua vida pessoal, no seu lar, junto com seu esposo, com seu filho. Também, ó Deus, na sua vida profissional, que Tu possa estar com ela, Senhor, guiando, iluminando, protegendo, Senhor, livrando de todo e qualquer perigo. Deus nos dá uma noite de paz, nos guarda, nos livra de todo o mal. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe todos vocês e uma Quem boa está por noite. aí para a gente vê-los, tá? Boa noite, a paz. A paz do Amém. Senhor para todos. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Amém. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão de
As palavras que ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quando você a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus.